Falar sobre a história da privacidade, da intimidade, da individualidade é também falar sobre a história do olhar para si. No vídeo anterior, nós falamos sobre esse movimento de olhar para si quando há um retrato da nossa infância, um retrato de quando éramos bebezinhos, um retrato do passado em que a gente se enxerga. Mas não é só na memória que a gente se enxerga no presente também. Né? Na nossa atividade do início da aula, eu perguntei para vocês quem tinha por aí um espelho. E eu posso perguntar também, vocês se olharam no espelho hoje? Pode ser nas atividades comuns, quando vai pentear o cabelo, quando vai escovar o dente, ou quando tá passando perto de um móvel e se vê no espelho, né? Essa prática que se torna cotidiana do olhar-se. Mas, principalmente, aquele hábito de se você vai sair para algum lugar, você se olha no espelho e é um momento não só que você se vê, mas um momento que você se imagina. Como que as outras pessoas me verão? Vamos imaginar que eu tenho uma entrevista de emprego. Aí eu me visto toda arrumadinha. Aí quando eu me olho no espelho, eu não estou apenas me vendo. Eu estou imaginando como quem vai me entrevistar vai me ver. E será que essa pessoa que vai me entrevistar vai ter uma impressão boa? Será que essa pessoa que vai me entrevistar vai achar isso, vai achar aquilo? Ou então eu vou conhecer uma pessoa, né, por quem eu posso estar interessada, tem um encontro, a gente marcou de tomar um café. Aí eu vou, me olho no espelho e falo, ai, será que a pessoa vai gostar de mim? Mais uma vez, além de me olhar no espelho, eu estou imaginando como é que essa pessoa com quem eu vou encontrar vai me ver. E aí a gente vê como o espelho é um símbolo muito importante dessa divisão entre público e privado. Público é o que as outras pessoas veem, é o que as outras pessoas sabem, o que as outras pessoas têm acesso por ser algo externo, compartilhado, por ser algo acessível. Já privado é algo que eu vivo como meu, como algo guardado. Então, olhar para o espelho tem a ver com essa experiência privada de pensar sobre si e de pensar, inclusive, sobre si em momentos públicos, sobre a imagem que nós gostaríamos de transmitir, sobre como gostaríamos de ser vistos, que impressões gostaríamos de causar, como que nós gostaríamos que o olhar do outro fosse para nós. Se relacionar com o espelho é olhar para si, mas também esse movimento de imaginação do olhar do outro para nós. Mas Marcela, por que você está falando de espelho? Espelho não é uma coisa comum, tananã? Não, no início desse período que nós estamos vendo hoje, lá do século XIX, da questão da Revolução Francesa para frente, e aqui esse livro está abordando mais especificamente lá no contexto da França, mas isso tem reflexo em diferentes lugares, né, inclusive nas nossas vidas. O espelho não era muito bem visto, não. Tinha espelho nos barbeiros, que era onde só os homens frequentavam, e era um espelho de rosto, para os homens poderem ver o próprio rosto. Já para as mulheres, era considerado que uma mulher ficar olhando para a própria imagem era uma falta de pudor, a ponto de ter pozinho que as pessoas usavam no banho, que eram comum banhos de banheira, para escurecer a água do banho da banheira, para que a mulher não visse o reflexo do próprio corpo. De tanto que era considerado inadequado a mulher olhar para o seu corpo. Então foi aos poucos que foi se popularizando o uso do espelho para ver o próprio rosto e só mais para frente a questão do espelho de corpo inteiro. E junto com esse espelho de corpo inteiro,
vai acontecendo essa separação cada vez mais do que é público, do que é privado. Então, se antes a pessoa entra na casa e a casa é a casa, passa a haver espaços em que uma visita entra e espaços em que a visita não entra. Passam a haver um lugar para dormir e geralmente um espaço em que cada pessoa vai dormir. Isso fica forte, especialmente em relação ao casal, que o casal tem a sua privacidade, que o casal tem a sua intimidade, que o casal tenha o seu lugar de dormir. E isso vai se refletindo, então, nos lugares, a questão de ter o quarto, de ter a cama. Se não é um lugar específico separado, de colocar uma cortina, colocar um biombo, uma divisória, mas de saber separar lugares em que a pessoa estará em momentos de intimidade, que é o meu momento comigo mesma ou o meu momento conjugal, dos momentos públicos, em que a pessoa estará com outras pessoas, poderá receber outras pessoas, conversar com outras pessoas. E isso passou a se refletir, inclusive, nas roupas. E foi assim que surgiu as roupas de dormir, as camisolas de dormir, os pijamas, que seriam roupas que você só usa dentro de casa. Você não vai sair com essas roupas. Seria estranho você ir para a rua, nem que seja para comprar pão, com aquela camisola, com aquele pijama. E vocês vão percebendo que, havendo um espelho, havendo roupas de ficar em casa, havendo roupas de sair, começa a haver uma preocupação maior. Como que as outras pessoas vão me ver? Então, as roupas para sair também vão se tornando mais específicas. Tem aquela roupa de domingo, que é a roupa de ir para missa, em caso de pessoas que frequentam a missa. Vai se tornando assim, roupas para determinadas ocasiões. Se eu vou em determinado lugar, eu uso a roupa tal. Se eu vou em determinado lugar, eu uso a roupa tal. Tem também a questão da maquiagem, a questão do perfume. Eu vou usar o perfume no momento em que eu vou sair. Eu vou usar cores no rosto para dividir quem sou eu no âmbito privado, quem sou eu no âmbito público. E então vocês veem essa transformação, como as transformações do que é íntimo, do que é privado, transformam também do que é essa imagem que é mostrada ao olhar dos outros. E o quarto, que é o quarto onde a pessoa dorme, passa a ser um espaço não só onde ela dorme. Na verdade, o dormir e o acordar mudam com essa maior valorização da individualidade, da introspecção, da intimidade. Passa a ser um momento mais propício a esses movimentos introspectivos, mais propício ao devaneio, a pessoa imaginar, a pessoa pensar sobre si, porque se lembrem, desde a Revolução Francesa, nós estamos em um período em que é valorizado que cada indivíduo seja livre para a construção do próprio destino. Passa a ser valorizado o movimento de criação de si. Então, assim como um espelho que me permite refletir minha própria imagem, passa a haver a prática dos diários íntimos. Nos diários íntimos, as pessoas escrevem sobre como elas se sentem, registram as próprias emoções, escrevem sobre os momentos do dia, sobre lembranças. Passa a ser um espaço mesmo de registro, elaboração, até mesmo avaliação, exame de si, para eu ver como eu melhoro, como me aperfeiçoo com o passar do tempo. Porque se criar a mim mesma, criar minha própria história, criar o meu destino é uma tarefa valorizada, essa questão da escrita, de registrar no diário, acaba sendo acompanhar esse processo de criação e pensar como ele pode ser melhor. Nesse sentido, vai aumentando também uma sensação de insuficiência.
né? Se já não é as condições externas, coletivas, que demarcam quem eu sou, acaba havendo esse movimento de quem sou eu? Quem eu posso ser? Será que eu sou interessante o suficiente? Será que eu estou cultivando a mim mesma o suficiente? Será que eu estou aprimorando a minha personalidade o suficiente? Então, um material bastante rico para os historiadores são os diários íntimos desse período. Os diários em que as pessoas contavam lá como elas se sentiam em relação a si mesmas, como elas se viam, como elas gostariam de ser vistas, o que elas estavam fazendo para poder se tornar como elas gostariam de ser. Era um momento de recolhimento em que as pessoas lá anotavam coisas sobre si, inclusive os sonhos, inclusive o que elas imaginavam, os devaneios. E essa prática de si foi se tornando mais comum, essa prática de si foi se tornando mais frequente, e essa prática de si, que é a escrita do diário íntimo, tinha uma característica, que era ser um pesadelo. O maior medo de alguém era que outra pessoa lesse o que estava escrito lá. Então, o diário é um bom exemplo do que é considerado privacidade, do que é considerado intimidade, porque afinal de contas, o que era colocado lá era para si. Não era uma coisa que a pessoa escrevia para mostrar, não era uma coisa que a pessoa escrevia para compartilhar, né? Em tempos de redes sociais, fica até estranho falar disso, porque a gente está acostumado a pensar pessoas que escrevem sobre si mesmas para mostrar. Mas nesse momento não, era um momento de cultivo da interioridade. As pessoas escreviam sobre si mesmas para guardadas para si. Eu mesma, na minha infância, na minha adolescência, não sei se vocês passaram por isso, se vocês chegam a lembrar daqueles diários que tinham uma chavinha, um cadeado. Pois é, o cadeado do diário, ele indica bastante esse movimento. Do que é que nós vivemos que nós guardamos em segredo? O que é que nós vivemos intimamente, que só nós temos conhecimento, só nós temos contato, é algo que a gente guarda para nós, é íntimo, é privado. E a importância do íntimo e do privado vem então com essa maior valorização da individualidade.